Você tem dois links para a internet, um provedor rápido e barato, outro que é só backup. Os dois sobem, as duas sessões ficam established, tudo perfeito. E aí você olha o tráfego e leva um susto. Está saindo tudo pelo link de backup, o pior dos dois. O BGP escolheu contra você. Hoje a gente tira essa decisão da mão do acaso e coloca na sua. E aí, pessoal, até agora a sua rota anuncia e instala, mas quando existem vários caminhos para o mesmo destino, o BGP precisa escolher um, e essa escolha segue uma ordem exata de atributos. Hoje, você domina os três primeiros, os que controlam a saída: Wait, Local Preference e A as Path Prepend. E de quebra você mata a pegadinha número 1 do BGP. Wait contra Local Preference. Quem ganha? Bora! Antes de qualquer comando, um mapa que vai te salvar em prova e em produção. Existem dois sentidos de tráfego e eles se controlam de formas diferentes. O tráfego de saída é o que o seu roteador manda para fora. Esse você controla sozinho, aqui dentro, com Wait e Local Preference. Já o tráfego de entrada é o que os outros mandam para você. E esse você não decide. Quem decide é o vizinho. Você só consegue influenciar, deixando um caminho mais ou menos atraente para ele. Pensa numa transportadora. Por qual portão os seus pacotes saem, você decide. Mas por qual porta chega a encomenda que mandam para você, quem escolhe é quem envia. Você só deixa o seu endereço mais ou menos conveniente. BGP é igual. Guarda essa frase. Você manda na saída, você só influencia na entrada. O Wait e Local Preference são da saída. O A as Path Prepend, que a gente vê no fim, é uma ferramenta de saída que serve para mexer na entrada. Parece contraintuitivo agora, mas no fim vai fazer todo sentido. Primeiro atributo, o weight, o peso. Ele é uma invenção da Cisco e tem uma característica que define tudo. O weight é local. Ele vale só naquele roteador e não é propagado para ninguém, nem para os vizinhos externos, nem para os seus vizinhos internos por IBGP. É um bilhete que o roteador escreve para si mesmo. A regra é simples: entre dois caminhos, o de maior peso vence. E ele é o primeiro critério do Best Path, o de maior prioridade de todos. Por padrão, as rotas que o próprio roteador origina nascem com um peso alto, e as rotas aprendidas de um vizinho chegam com peso zero, a menos que você configure um peso diferente para aquele vizinho. Então, se você quer que um roteador específico prefira um caminho, sem afetar o resto da rede, o weight é a ferramenta cirúrgica. Você aumenta o peso naquele ponto e a decisão fica ali, sem vazar para o AS. Segundo atributo, o Local Preference, ou Local Pref. Ele resolve o que o weight não faz. Enquanto o peso fica preso num roteador, o Local Preference é propagado dentro do seu AS, por IBGP, para todos os roteadores internos. É a forma padrão de dizer, para o AS inteiro, a saída preferida é por aqui. De novo, maior vence, e o valor padrão é 100. Ele é o segundo critério do Best Path, logo depois do Weight. Uma observação importante de escopo: o Local Preference circula dentro do seu AS, mas não é enviado para os vizinhos externos, para os eBGP. Faz sentido. É a sua política interna de saída, não é da conta do provedor. Então, num desenho com vários roteadores de borda, o Local Preference é como todo o AS combina, junto, por qual borda o tráfego vai sair. Curiosidade rápida: o UEIT não existe na especificação oficial do BGP. Ele é uma extensão que a Cisco criou para facilitar a vida do operador. É por isso que ele nunca atravessa a fronteira do roteador, nem aparece entre fabricantes diferentes. Num FortiGate, por exemplo, você não vai achar o weight do mesmo jeito. Ou seja, sempre que um atributo é proprietário, desconfie que ele tem alcance curto e some quando muda de vendor. Agora a pergunta que mais cai em prova e mais confunde na prática: se eu tenho weight alto para um lado e local preference alto para o outro, quem ganha? Antes de eu responder, pausa o vídeo e arrisca o seu palpite. Weight ou local preference? A resposta curta é o weight, porque ele vem primeiro na ordem do best path. Mas a resposta certa é mais interessante, e é ela que você tem que entender. O weight decide localmente, só naquele roteador onde você configurou.
O Local Preference decide para o AS inteiro, então não é bem quem é mais forte, é onde a decisão é tomada. No roteador, que tem o weight alto, o weight ganha e manda ali. Mas em todos os outros roteadores do AES que não enxergam esse weight, quem manda é o Local Preference. Por isso, para a política de saída de rede inteira, o padrão de mercado é Local Preference. O weight fica para ajuste pontual, num nó específico. Os dois primeiros mandam na saída. Agora, e se o problema for o contrário? Você quer que os outros te procurem por um link específico, deixando o outro como reserva. Aí entra o AES Path Prepend. Lembra que no Best Path, entre dois caminhos, o de AES Path mais curto tende a ganhar? O Prepend usa isso a seu favor, ao contrário, você repete o seu próprio número de AS várias vezes no anúncio que sai por um link, deixando aquele caminho artificialmente mais longo. O efeito é do outro lado. Para o vizinho, aquele caminho parece pior, então ele prefere o outro para chegar até você. Repara na sutileza, você aplica o Prepend na saída, no seu anúncio, mas o que muda é o tráfego de entrada, o que chega até você. É a ferramenta clássica para escolher o link primário e o de backup num cenário de dois provedores. E é uma influência, não uma ordem. O vizinho ainda pode ter uma política que ignore o seu prepend. Vamos aos comandos. O peso local, o local pref para o AES e o prependir para influenciar a entrada. No Cisco, o wait é um comando direto no vizinho. O local preference eu configuro num route map de entrada e aplico no vizinho. E o prepend eu configuro em outro route map e aplico na saída do link de backup, repetindo o meu número de AS. No FortiGate, repara na diferença que mais confunde. Esse conceito de peso local não aparece do mesmo jeito, então a política de saída se faz com Local Preference e Route Map, e o prepend também sai por Route Map. Duas filosofias, o mesmo objetivo. Para provar, o comando é o show IP BGP no prefixo. Você olha três campos, o wait, o local pref e o AES path. Se o tráfego está saindo pelo lado errado, esses três te dizem por quê. Peso alto onde não devia? Alguém configurou um wait esquecido. Local pref? Igual nos dois lados? Então a decisão desceu para o AES path e o caminho mais curto ganhou. Ver os três atributos na tela é o que transforma o BGP escolheu sozinho em eu sei exatamente por que ele escolheu. Visão do engenheiro. Num ambiente real com dois provedores, o padrão é assim. Você usa o Local Preference para dizer para o AS inteiro qual provedor é o de saída primária. Simples, previsível, todo mundo concorda. O wait fica reservado para quando você quer que um roteador específico se comporte diferente, sem bagunçar a política geral. E o AES Path Prepend é o que você manda para o provedor de backup, para que o mundo lá fora te procure preferencialmente pelo link primário. Um detalhe honesto de produção: o Prepend é influência, não lei. Provedor grande às vezes tem política própria, pode ignorar o seu Prepend, ou até sobrepor com uma decisão dele. Por isso, em multi-homing sério, a gente combina Prepend com Communities, que é assunto de uma aula mais à frente. Resumo, wait é local, não propaga, maior vence primeiro critério, ferramenta cirúrgica de um roteador. Local, preference, propaga no IBGP, vale para o AS, maior vence, é a política de saída padrão. E o AES Path, prepend, aplicado na saída, deixa um caminho mais longo para influenciar a entrada. Saída você manda, entrada você influencia. Desafio: com dois caminhos para o mesmo destino, suba o local preference de um lado e confirme que o tráfego migra. Depois coloque um wait alto do outro lado, só no roteador, e observe. Naquele nó, o wait ganha, mas no resto do AS, o local preference continua mandando. Conta nos comentários o que você viu em cada roteador. Se agora ficou claro por que o BGP mandava o tráfego para o lado errado, deixa o like e se inscreve. Você já controla a saída, mas ficou uma ponta solta. O AES Path Prepend só influencia a entrada, ele não garante. Será que dá para ter mais controle sobre o tráfego que entra? Dá, e é aí que entram os atributos de entrada e de sinalização, Origin, MED e o Next Hop como atributo. Na próxima aula, a gente vira a mão e passa a controlar quem entra. Até lá!